Eles estão por toda parte, né? Em parques, cemitérios, no centro das cidades, parados, congelados em pedra. Mas e se eles não estivessem realmente congelados? E se estivessem só esperando? Pois é, essa é a pergunta que está na base de um dos monstros mais assustadores já criados para a TV. Porque olha só que loucura. Com os anjos lamentadores, a única coisa que mantém uma pessoa segura é olhar para eles. O poder todo deles vem de um conceito assim meio pseudocientífico. Travado quântico. O nome parece complicado, né? Mas a ideia por trás ela é terrivelmente simples. Não pisque, não vire as costas, não ouse desviar o olhar. Porque no exato instante em que a pessoa para de olhar, aquela estátua, ela não está mais lá, ela está mais perto. E é esse mecanismo que transforma uma coisa tão boba, um reflexo humano, numa sentença de morte. Bom, e é justamente isso que nos leva para a regra número 1 de sobrevivência se alguém der de cara com um anjo. Uma regra que, aliás, dá nome para o episódio de estreia deles e basicamente define toda a existência desses bichos. Eles ganharam um apelido, sabe? Os assassinos solitários. E olha, é uma descrição perfeita. Eles não matam por maldade nem por conquista. Pelo menos não no começo. Eles caçam para se alimentar. Só que eles não comem carne ou sangue, não. O que eles consomem é algo muito, mas muito mais fundamental. O método deles é uma coisa elegante e cruel ao mesmo tempo. Porque um toque só, um único toque, não mata. Ele desloca. A pessoa é simplesmente jogada para o passado para viver o resto da vida lá. Enquanto isso, o anjo se alimenta da energia potencial de todos os anos que aquela pessoa teria vivido no presente. É uma violência superpessoal que não rouba a vida, mas sim o tempo. Mas é aquilo, né? Como todo grande monstro, os anjos não ficaram parados no tempo. O que começou como uma ameaça única, tipo um predador, foi evoluindo para algo bem mais complexo e, acredite, muito mais organizado. Se a gente olhar a linha do tempo, a escalada do perigo fica muito clara. Em 2007, eram só um grupinho preso num porão. Aí pulamos para 2010 e pronto, um exército inteiro num labirinto alienígena. Em 2012, eles já tinham transformado Manhattan inteira numa espécie de fazenda de energia temporal. E em 2021, bom, aí o papel deles mudou da água para o vinho. A mudança é chocante, para dizer o mínimo. No início, eles eram só isso mesmo, predadores solitários, agindo por instinto só para sobreviver. Mas depois, eles viraram soldados, agentes com um objetivo maior, trabalhando para uma agência secreta e misteriosa. Essa transformação de meros catadores para um exército organizado, obviamente tornou a ameaça muito, muito maior. E claro, com essa mudança de status, veio também um upgrade assustador nas habilidades deles. A regra original era fácil de entender, né? Não pisque. Mas aí as regras começaram a se multiplicar. De repente, a imagem de um anjo se torna um anjo. O que isso quer dizer? Que até olhar para uma foto ou para uma gravação de vídeo virou um perigo. Eles ficaram mais versáteis, mais letais, e a própria definição do que é observar ficou perigosamente flexível. Ok, mas vamos ao que interessa. De onde é que tiraram uma ideia tão perfeitamente assustadora como essa? A resposta, olha que curioso, não está em nenhum mito antigo, nenhuma lenda. Está numa experiência bem mais pessoal e moderna. O gênio por trás disso tudo é o roteirista Steven Moffat, e a inspiração dele não veio de um pesadelo, não. Veio de uma coisa que ele viu, ou melhor, que ele deixou de ver, em plena luz do dia. Imagina só a cena. Um cemitério antigo, daqueles com placa de perigoso. Lá no meio, uma estátua solitária de um anjo chorando. O Moffat viu essa estátua. Um tempo depois, ele voltou lá e cadê a estátua? Tinha sumido. Simplesmente sumido, sem deixar rastro. Essa sensação esquisita, sabe? De uma coisa que devia ser permanente e simplesmente desaparecer. Foi aí que a sementinha da ideia foi plantada. E aquela sementinha floresceu nessa proposta aqui que é de uma simplicidade genial. Não se trata só de estátuas que se movem. A grande sacada, o pulo do gato, está na condição, somente quando não são observadas. É essa frase, essa única frase que cria todo o terror, toda a tensão e todas as regras do jogo. E essa ideia foi tão boa que não criou só um monstro memorável. Ela deixou um legado que dura até hoje, tanto na ficção científica quanto, e essa parte é surpreendente, no mundo real.
Mas vamos pensar um pouco. Por que eles dão tanto medo? A psicologia por trás disso é fascinante. Os anjos funcionam porque eles mexem com medos que todo mundo tem. Aquele medo de ter alguma coisa nas costas, sabe? A sensação de impotência total, de lutar contra algo que é mais rápido que um piscar de olhos. E o mais importante, eles pegam o mundo ao nosso redor, coisas comuns, até bonitas como estátuas, e transformam em fonte de pura ansiedade. Agora, eu sei, pode parecer um salto gigantesco da ficção direto para a realidade, mas a metáfora de uma ameaça que ataca justamente quando ninguém está olhando, ela é poderosa demais para ficar só na telinha. É isso mesmo que está escrito aí. O nome foi adotado por agências de inteligência de verdade para uma ferramenta de vigilância. Essa ferramenta, a Weeping Angel, foi feita para enganar. Ela fazia uma Smart TV parecer que estava desligada, mas na verdade ela continuava gravando áudio, secretamente. A analogia é perfeita, não é? Um objeto que parece inanimado no meio da sala, mas que ganha vida e começa a observar justamente quando ninguém está prestando atenção nele. A ficção virou uma metáfora assustadoramente precisa para a vigilância na nossa era digital. E isso tudo nos traz de volta para o começo, né? Os anjos lamentadores mexem tanto com a gente porque eles fazem a gente questionar o nosso próprio ambiente de um jeito muito fundamental. Eles são um lembrete de que existem coisas que só acontecem quando ninguém está olhando. E isso, claro, nos deixa com aquela perguntinha final bem inquietante para ficar na cabeça.